Olá pessoal, tudo bem? Gente, para quem gosta de fazer adubação orgânica, farinha de osso, a maioria das pessoas já ouviu falar desse fertilizante, né? Ele é farinha de osso literalmente, ele é um produto que é feito a partir dos ossos de restos de animais, né? Que são carneados em açougues e principalmente frigoríficos atualmente. Ele é queimado e depois ele é triturado e você tem esse produto aqui. Ele é um produto excelente assim, né, para fazer as suas plantas florescerem, desenvolverem bem mais as suas raízes, até pela sua composição, né? Ele é muito rico em cálcio e fósforo. Ele tem mais alguns nutrientes também, mas os dois principais nutrientes que ele tem são esses dois. Ele tem uma certa quantidade de matéria orgânica na sua composição também. A farinha de osso ela é muito rica em fósforo, 16%, como eu já havia falado, né? E também ela tem 16% de cálcio. Então ele tem dois benefícios para você. Também tem uma certa porcentagem de nitrogênio, mas é um pouco baixa, na faixa de 1,5%. Então os principais benefícios para suas plantas vão ser a frutificação, a floração, desenvolvimento melhor do sistema radicular, né? Com isso melhor a absorção, e além disso, como ele é muito rico em cálcio, ele vai corrigir o pH do solo das suas plantas também, da terra no caso do solo. E com isso ajuda também, já desenvolvendo as raízes, ajuda muito mais na absorção dos nutrientes, deixa eles disponíveis para as plantas, né? Tem que tomar um certo cuidado com algumas plantas que não gostam muito desse solo mais neutro, por exemplo, o antúrio, as aleias, né? Então esse cuidado vocês têm que tomar, não é toda planta que lá é muito fã desse produto não. Não em função do fósforo, mas sim em função do cálcio, porque por exemplo a azaleia e o antúrio preferem solos mais ácidos. As samambaias, pessoal, também tem que tomar um pouquinho de cuidado se quiser botar farinha de osso, não pode pôr muito, porque a samambaia também prefere um solo um pouco mais ácido. Então, dê preferência para você adubar a sua samambaia com um produto um pouco mais rico em nitrogênio, esterco de curral curtido ou humus de minhoca, isso vai beneficiar mais essas plantas. Mas voltando à farinha de osso. A farinha de osso ela pode ser tanto usada como em vasos e em canteiros, e só tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, porque o que acontece? A farinha de ossos, quando você tem animais em casa e o cão ou o gato come isso aí, eles são atraídos mesmo para isso por causa do cheiro, pode fazer mal para o bicho. Então evitem de colocar por cima. Então é bom enterrar e misturar bem com a terra, porque os animais não vão comer essa terra junto com isso. Então fazer uma boa mistura, às vezes ali já no plantio, evitam esse tipo de problema com seus animais domésticos. Então um pequeno cuidado a respeito disso. Agora, se você enterrar, não creio que vá fazer alguma diferença, os bichos dificilmente vão conseguir consumir, porque vai estar bem misturado com a terra. Então esse pequeno cuidado, assim, por causa que muita gente hoje em dia tem os pets em casa, então tem que ficar um pouco atento a isso também. Outras plantas que gostam bastante da farinha de osso é a orquídea. A orquídea é fã mesmo, ela gosta muito da farinha de osso, aumenta a florada, né? Desenvolve o sistema radicular. O ideal é que você ponha na faixa de colocar assim, umas 2 colheres de sopa a cada 60 dias, a cada 90 dias por cima ali da orquídea. Uma forma de você fazer essa adubação também é você fazer uma pequena trouxinha, né? Botar ali dentro e sempre molhando, e aos pouquinhos aquilo vai soltando e vai adubando a sua orquídea, quando ela estiver, por exemplo, amarrada em uma árvore. Então essa é uma maneira prática de você fazer essa adubação. Em geral, quando você vai plantar um arbusto maior, você pode usar até 500 gramas desse produto dentro das covas, tá? Bota no fundo ali, dá uma boa misturada e depois planta a sua planta sobre essa farinha de osso. Automaticamente o sistema radicular já vai ali, põe uma camada de terra e depois logo o sistema radicular vai alcançar esse material e vai começar a se desenvolver ainda mais. Ele é bem eficiente nessa questão, a gente usa bastante, né? Principalmente na questão de frutíferas. Até eu quero fazer um vídeo mais adiante mostrando algumas tangerinas,
jabuticabeiras que a gente usa exclusivamente farinha de osso, tá? A gente usa também uns minhoca, mas usa muito a farinha de osso como base para conseguir o fósforo e o cálcio para que elas consigam produzir em vasos. Aí você imagina você aplicar esse produto no chão, a quantidade de benefícios que não vai trazer para as suas plantas. No caso das hortas, né, e nos jardins, você vai fazer uma horta ali na sua casa, você pode usar até 500 gramas por metro quadrado desse produto. Auxilia muito, né? Os vegetais vêm com uma força bem bacana, o tomate, a berinjela, o pimentão, eles agradecem, porque realmente faz uma diferença tremenda. Uma das coisas que vocês têm que observar, assim, a maioria desses fertilizantes orgânicos, eles demoram um pouquinho mais a fazerem esse efeito inicial, né? Então, quando você for fazer uma adubação, não espere, fiz adubação hoje, semana que vem já está começando a melhorar. Não. Geralmente, principalmente na horta, as plantas são de ciclo muito curto, por exemplo, o alface. O alface, em 30 e poucos dias você está colhendo, no máximo 40 dias você já está colhendo um pé de alface. Então, quando você vai fazer o canteiro, é interessante você fazer um canteiro um tempo antes, que se você quiser aproveitar, para depois já estar disponível para a planta, para que ocorra um certo metabolismo ali com micro-organismos no solo e isso deixa disponível para a sua planta. Geralmente, quando você faz a primeira adubação num canteiro, a planta que mais vai aproveitar é a segunda geração, é quando você for plantar pela segunda vez. Ali essa planta vai absorver a primeira adubação, que é lá após 40, 50 dias aplicado no solo. Então, mas nem por isso você não vai fazer adubação na planta seguinte. Então você fez a adubação na primeira planta e depois você vai voltar. Todas as vezes que você for plantar, você vai adubando esse canteiro. Aos poucos, o seu canteiro vai desenvolvendo toda uma série de micro-organismos e o fertilizante sempre vai estar disponível para as plantas. Parece um pouco confuso, mas vocês vão observar que o seu canteiro vai ficando cada vez melhor. Outra coisa importante nos canteiros, quando você usa esses fertilizantes orgânicos, no caso como a farinha de osso, é você variar o tipo de planta que você usa em canteiros. Porque às vezes você vai lá, planta alface numa vez, na segunda, na terceira vez o alface já não vem tão bem. É porque desenvolveu determinados tipos de nematóides, que são específicos para uma determinada planta. Então, toda vez que você plantou alface num canteiro, na próxima vez planta tomate. Depois que você plantou o tomate, por exemplo, não pode plantar pimentão, porque os dois são da mesma espécie, parecidas, e acabam tendo os mesmos nematóides. Isso é um termo um pouco mais específico. E aí você consegue sempre variar as culturas. Isso chama-se rotação de cultura. Então, além de você fazer uma adubação orgânica, sempre essa observação de fazer essa rotatividade em caso de hortas. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, e isso vai melhorar o desenvolvimento das suas plantas aos poucos. Outra coisa importante, eu já havia falado, né, em casa, mas é bem interessante você mesmo em hortas ou em jardins externos incorporar essa farinha de osso ao solo, para que ela fique mais uniforme dentro do solo e as raízes elas consigam alcançar com mais facilidade e atingir o que precisa ali para ela conseguir se desenvolver melhor. Gente, se esse vídeo está sendo útil para vocês, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o vídeo e ajude a fazer o canal crescer, tá bom? Gente, agradeço, espero que tenham gostado do vídeo de uma forma bem sucinta, explicada para que vocês compreendam um pouquinho mais sobre esse adubo orgânico chamado farinha de osso. E aquele abraço e até o próximo vídeo.